Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aviões com História. E nesse vídeo eu vou falar sobre a Era Napoleônica de Napoleão Bonaparte, que foi de 1799 até 1815, desde o consulado até a sua derrota em Waterloo. Napoleão, com o golpe de 18 Brumário, que marcou o fim da Revolução Francesa, marcou também o início da Era Napoleônica. Depois do golpe de 18 Brumário, ele instalou o consulado, que foi de 1799 até 1804, quando ele mesmo se autocoroou. O que é que tivemos no consulado? A modernização da economia francesa. Ele criou o crédito, ele iniciou o programa de industrialização da França, ele criou também o Banco Central da França. E na política do sistema legislativo, ele criou o Código Napoleônico e num desses parágrafos que estavam escritos no Código Napoleônico era a igualdade perante a lei. O consulado durou de 1799 até 1804, que a partir de 1804 forma então o Império. Mas antes eu vou falar sobre as três fases do governo napoleônico. A primeira nós tivemos o consulado, a segunda nós tivemos o Império, e a terceira e a última nós tivemos o governo dos 100 dias, que foi de 1814 até 1815. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, 1804, que foi o último ano do consulado, ele chama o Papa lá de Roma, que é onde está o mini país chamado Vaticano, que é controlado pelo Papa até hoje. O Papa viajou até Paris, trazendo a coroa de Napoleão. No dia da cerimônia, Napoleão pegou a coroa do Papa e ele mesmo se autocoroou, tornando então o imperador do Império da França. E a partir do Império em que ele começa suas campanhas militares. Ele invade a Holanda, ele invade a Espanha, ele invade a Itália, ele invade parte dos Balcãs, ele invade também o Sacro Império Romano Germânico, que onde hoje é a Alemanha. Mas lá ele instalou a Confederação do Reno, em que são pequenos estados que são controlados por Napoleão Bonaparte. Só que aí Napoleão percebeu: pô, cara, parece que eu conquistei a Europa continental inteira, faltou a Inglaterra. Vou atacar você. Então ele mobilizou. Como não dava para invadir por terra, ele poderia invadir pelo mar. Só que ele não sabia que a Inglaterra possuía a maior marinha de guerra que existe, que é até hoje, a Royal Navy, controlada pelo almirante Nelson. Então desenrolou então lá no Canal da Mancha a Batalha de Trafalgar, entre a marinha mais poderosa do mundo e o exército mais poderoso do mundo. Só que a marinha napoleônica, não era boa não. Então os franceses perderam. Só que os britânicos perderam um dos melhores almirantes que existiam. O almirante Nelson morreu em batalha. Foi uma das primeiras derrotas em que Napoleão sofreu. Napoleão percebeu isso, ficou furioso. Meu Deus do céu, não consegui invadir a Inglaterra. O que é que eu vou fazer? Então, ele, depois que ele invade a Prússia, chega com suas tropas até Berlim, que era a capital da Prússia, onde hoje é a Alemanha. Na verdade, a capital da Alemanha. Com o decreto de Berlim, ele instalou então o bloqueio continental. No que se consistiu o bloqueio continental? Nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Só que tivemos uma nação que desrespeitou essa regra: Portugal.
Portugal desrespeitou a regra do bloqueio continental por conta do Tratado de Mayton, em que a Inglaterra dava tecidos para Portugal, vendia tecidos na verdade para Portugal, e em troca disso Portugal dava vinho, vendia vinho para os ingleses. Mas o que é que iria acontecer se Portugal aderisse ao bloqueio continental e não respeitasse o Tratado de Mayton? Bom, nós poderíamos dizer que Portugal estava entre a cruz e a espada. Mas, precisamente sobre o Tratado de Mayton, se Portugal aderisse ao bloqueio continental e não prestasse mais atenção no Tratado de Mayton, Portugal, a Marinha Britânica, a Royal Navy, iria enviar seus navios até a costa portuguesa para bombardear Lisboa e minimizar ela em pequenos escombros, em grandes escombros na verdade, até uma pilha de areia onde era uma grande cidade chamada Lisboa. Se Portugal não respeitasse o bloqueio continental, os franceses iriam invadir. Portugal aceitou a proposta dos ingleses. Eles resolveram manter o Tratado de Mayton. Dom João VI, que era o príncipe regente que controlava Portugal, ele viajou para o Brasil, que vai ter um vídeo falando sobre ele. E os franceses chegaram lá em Portugal através da Espanha, já que eles não poderiam invadir por mar. Por quê? Porque a Royal Navy, a Marinha Britânica, como ela era muito grande, ela espalhou seus navios na costa europeia para que nenhum navio francês enviasse soldados para o resto do mundo, porque eles tinham esse medo. Aí, com o Tratado de Fontainebleau, Napoleão fez com que Fernando II, se eu não me engano, o rei da Espanha, mobilizasse suas tropas para Portugal através da Espanha. E o exército napoleônico ficou de 1807 até 1812 na Península Ibérica. Napoleão tinha então a Europa aos seus pés. A Europa curvava diante de si. Só que tinha um problema. O bloqueio continental estava começando a cair. Por quê? Além da Inglaterra ter encontrado um novo mercado consumidor, ou seja, aqui no Brasil, como o império era muito vasto, gigantesco, Napoleão não conseguia abastecer tantos locais por conta da sua vasta área. Aí uma nação chamada Rússia percebeu que não estava rolando bem no bloqueio continental, então ela resolveu: vou sair daqui, não quero mais saber desse bloqueio continental não, porque não está dando certo isso, vou fazer comércio com os ingleses. Aí Napoleão ficou: meu Deus do céu, Rússia, pode voltar para o bloqueio continental, ou então eu vou invadir você. Mas não, a Rússia não respeitou o bloqueio continental, não quis entrar de novo no bloqueio continental. Então Napoleão optou pela invasão. Ele mobilizou seus 600.000 soldados até o Grão-Ducado de Varsóvia, que hoje é a Polônia. Então, foram 700 quilômetros da fronteira do Grão-Ducado de Varsóvia até Moscou. E, relembrando, mais de 60.000 soldados participaram dessa campanha, considerada uma das maiores campanhas militares já feitas na história do mundo. Então, Napoleão, mas seus soldados estavam indo a caminho à Rússia, 700 quilômetros até Moscou. Os russos perceberam que o exército francês estava invadindo. Eles usaram então a técnica da terra devastada ou terra arrasada, que consistia, vamos dizer, eu tenho uma plantação, eu tenho uma gigantesca plantação de milho,
Só que tem um exército inimigo vindo pra cá. E se eu deixar isso tudo aqui, eles podem acabar pegando aqui e vão ter mais fôlego para poder andar cada vez mais. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir tudo. Toco fogo, mete bomba, não sei, arranca tudo. Tem que destruir, porque senão, se você deixar lá, o exército inimigo vai ter mais fôlego para poder andar cada vez mais para frente. E deu certo essa técnica. Os russos tocaram fogo em suas plantações, tocaram fogo em casa, meteram bomba nas suas plantações para caso algum soldado pegasse lá, explodisse. E deu certo. Mas isso não fez com que Napoleão não chegasse a Moscou. Ele conseguiu chegar em Moscou, só que Napoleão percebeu algo de estranho. Moscou estava vazia, não tinha ninguém lá para o exército francês ir atormentar. Como a cidade estava vazia, não tinha ninguém nas casas, Napoleão, mas o seu exército se apropriaram daquele lugar para poder passar uma noite, para poder depois ir em busca do czar, porque o czar é imperador em russo, beleza? O czar Alexandre I da Rússia, ele fugiu para São Petersburgo. Aí Napoleão iria passar uma noite lá para poder repor suas forças, até ir em busca do czar Alexandre I para poder prender ele e recolocar a Rússia no bloqueio continental. Só que quando ele foi dormir de madrugada, ele começou a escutar umas explosões. Bum, bum, bum. Durante a madrugada. Aí ele foi lá, mas os seus homens viu que lá do palácio do czar. Quando ele viu lá, a cidade estava pegando fogo. Os russos, antes deles partirem, eles implantaram bombas incendiárias em suas casas para sabotar o exército francês, para poder deixar eles cada vez mais fácil. Só que aí Napoleão percebeu que não vai dar mais para poder ir. Muitos homens seus perderam a vida depois dessa. Então ele foi mais os seus homens indo em direção, voltando até a França. Só que teve um problema. Ele começou a retirada do exército francês em dezembro. E dezembro lá não é verão aqui, como aqui no Brasil, por exemplo, aqui no hemisfério sul. Lá, lá a estação do ano que é em dezembro é inverno. E o inverno na Rússia bate os menos 25. Ou seja, Napoleão mais os seus homens enfrentaram o general inverno. Imagina aí, você voltar para a França marchando quase 700 quilômetros, com fome, machucado, doente e cansado até a França. E pior, existiam guerrilhas que eram espalhadas, e elas ficavam escondidas em um ponto em que o exército francês não iria encontrar. E a guerrilha tinha uma forma tão bem feita de se esconder que muitos homens do exército francês morreram por conta disso. E olha que morreram mais gente no general inverno, de fome, frio, do que nas batalhas. Quando eles chegaram em Leipzig, quando Napoleão e seus homens chegaram em Leipzig, a sexta com apenas 100 mil homens. Olha só, ele foi para a Rússia com mais de 100 mil homens e chegou até Leipzig, que hoje é uma cidade que pertence à Alemanha, com apenas 100 mil homens. Olha só, mais de 500 mil pessoas que serviam ao exército francês já morreram só na campanha da Rússia. E quando chegaram em Leipzig,
eles foram pegos de surpresa pela Sexta Coligação, formada pela Áustria, pela Prússia e pelo Reino da Suécia. E Napoleão perdeu na Batalha de Leipzig. E depois dessa, ele foi exilado na ilha de Elba de 1813 até 1814, quando ele escapou. Depois que ele saiu da ilha de Elba e retornou ao poder, Napoleão instalou então o governo, a sua última fase, o governo dos 100 dias, que durou 100 dias até 1815, quando ele perdeu na Batalha de Waterloo. Para quem não sabe, Waterloo é um lugar que ficava na Bélgica. E naquela era, a Bélgica pertencia, na verdade, a Bélgica pertencia à Holanda. A Bélgica só ganhou sua independência da Holanda a partir de 1830. É por isso que, se a gente pegar alguns belgas, por exemplo, eles falam holandês, por exemplo. Muitos belgas lá falam holandês, porque por muito tempo a Bélgica foi território holandês. Então, Napoleão perdeu em Waterloo, foi a sua última batalha. Depois dessa perda, ele foi enviado para a ilha de Santa Helena, onde fica lá no Atlântico Sul, no meio do nada. Por que no meio do nada? Para que nunca mais volte para atormentar a Europa. Foi ali de 1815 até os seus últimos anos, até em 1821, onde ele passou seus últimos anos.